Então, pessoal, nesse segundo vídeo nós iremos realizar uma jornada de 12 passos com a própria ação, onde a gente vai criar e validar a nossa ação transformadora, certo? Que é uma ação direta não violenta, certo? O primeiro passo é a gente listar quais são os conflitos, quais são as violências que o público, que as pessoas que vão realizar essa ação mais sofrem. Quais são as ações, quais são os conflitos e as violências. Então, listar várias. O quanto mais específico, melhor. E aí, lista pelo menos 3, 4, certo? Depois que você fizer essa lista, você vai priorizar e vai escolher a mais importante, a mais necessária de atuar nesse momento, certo? Então esse é o primeiro passo, listar de forma bem específica várias formas de violência, vários conflitos e escolher a mais importante, certo? O segundo passo é você fazer uma chuva de ideias sobre quais as formas mais adequadas e mais interessantes para atuar sobre esse conflito, para atuar sobre essa violência. Toda ideia pode ser respeitada, pode ser listada, chuva de ideias, com bastante criatividade, bastante liberdade, certo? E aí você vai escolher, no meio de várias opções, qual a melhor forma de você atuar, qual a forma mais interessante para você atuar sobre um conflito, certo? E o terceiro passo, sabe, na verdade é uma brincadeira, que a gente gosta muito, porque ajuda a gente a observar o nosso conflito, a nossa ação, desde uma outra perspectiva. E você vai fazer o seguinte, o nome da brincadeira é o que seria se fosse, certo? O que seria se fosse. Você pode fazer tanto com a sua ação, quanto com o seu conflito, o seu problema, certo? Então você vai fazer o seguinte, se essa ação ou se esse conflito fosse um objeto, que objeto ele seria? Qual objeto tem mais a ver com essa violência ou com essa ação? Se fosse um símbolo, se fosse um sentimento, qual sentimento seria? Se fosse um animal, que animal tem a ver com a nossa ação? Se fosse uma música, qual música seria? Se fosse uma cor, uma frase ou um personagem? Um personagem de série, de filme, um personagem mitológico, um personagem de desenho animado, um personagem da história, enfim. E aí você vai dizer qual desses elementos, você vai listando, você vai vendo o seu conflito ou a sua ação de uma outra perspectiva. Em que isso ajuda? Além de dar um pouco de ludicidade para a nossa questão, ajuda a gente a ver o nosso conflito desde uma outra perspectiva. Isso ajuda bastante. Vou dar um exemplo de uma escola onde a gente estava realizando essa oficina e o nosso problema era o seguinte, o problema era os jogos escolares, que acabavam gerando uma competitividade muito exacerbada e isso gerava muitos conflitos, né, uma agressividade muito grande. E aí a gente bolou de realizar um torneio de torcidas, já porque as torcidas brigavam entre si. Isso fez com que a escola ficasse 2 anos sem os jogos escolares, com medo de conflitos, porque um ano aconteceu briga. E aí a gente ficou, o que seria se fosse, tal, até que num determinado momento um jovem falou, nossa, a nossa ação, o nosso torneio, ele tem muito a ver, né, ele lembra muito um personagem de um seriado, que o seriado era o Teen Wolf, né, que é um seriado de zumbis e lobos, né? E aí esse personagem, ele tinha uma liderança solidária, né? Ele era muito forte, só que ele usava toda essa força para ajudar os colegas, né? E não para derrubar os outros, né? Então ele era muito compreensivo, ele era muito solidário, ele era muito generoso. E foi a partir desse personagem que a gente foi estruturando todo o torneio de torcidas dos jogos escolares. Então, quando você acerta um elemento desse, ele te dá muitos outros conteúdos, muitos outros elementos para você estruturar a sua ação. E é uma forma lúdica de você ver de uma outra perspectiva a sua ação ou o seu conflito. Então, esses foram os 3 primeiros passos.